Eu deixei a imagem do Rapó, né, porque ela vai dizer muito mais do que essa aqui. Alguém identifica essa imagem? Massa, de onde é? Inception, exatamente. Então, assim, é um filme muito bom, é um filme que mostra de uma forma bem metafórica, né, como se plantar sementes. E eu vou ter que pincelar, né, como a gente pode gerar mudanças, buscar gerar mudanças em outras pessoas. Porque eu falei que não era possível, que não tem como dar luz a quem não está grávido, e realmente não tem como, se a pessoa não quiser, não tem como, mas tem como a gente facilitar. E tem como hackear a mente. E aí as pessoas não têm resistência a mudanças. As pessoas têm resistência a serem mudadas. Peter Senge, a quinta disciplina. E por que isso? Existe uma relação de ego. Existe uma relação do lado pessoal. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Eu acho que é só no computador aqui de Alice que não está indo. Então, assim, as pessoas, elas podem serem mudadas, mas assim, tem que estar no estado da arte. É possível? É possível. O rapó é uma ferramenta poderosa, né? E por que eu digo isso? Porque o ego, ele é muito autoprotetivo. Então, se chega assim pra pessoa, velho, você fez merda. Aí a pessoa fala assim, na mesma hora a pessoa pensa, quem diabo é você para estar dizendo que eu fiz merda? Ela pode não verbalizar, mas ela pensa. Por quê? Porque a gente leva as coisas muito pro lado pessoal, isso é um problema. Tem como driblar isso? Tem. Tem diversas técnicas de blindar isso. Então, assim, Rapó é uma ferramenta poderosíssima, né? A hipnose é uma ferramenta poderosa, não é aquela hipnose clássica, não, que assim, eu não curto muito. Eu gosto da hipnose ericksoniana, e foi um dos grandes ganhos que eu tive com a programação neurolinguística, foi a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose muito mais permissiva, ela é muito mais sutil do que a hipnose clássica. Então ela sugestiona, ela não dá comandos, ela não, ela sugestiona, ela conduz, ela é mais radical para mim, ela vai muito mais na raiz, ela dribla o ego. A gente já sabe que as palavras, né, têm significados, têm âncoras, têm gatilhos. A gente pode utilizar a psicologia complexa, né, Jung e as palavras. Jung ele foi muito bem visto pela comunidade na psicologia quando ele descobriu o poder dos complexos. E o que é o complexo? A pessoa fala assim, não sei quem fulano tá complexado. Isso é Jung, né? Não vem de número complexo não, pessoal. A pessoa está complexada, fulaninho tem complexo. Como é que ele descobriu isso? Ele começava a falar palavras para a pessoa e essa palavra tinha que ter uma resposta. Então eu falo, computador, a pessoa fala tela. Mouse, a pessoa fala clique. Porta-retrato, a pessoa fala caderno. Nada a ver, né? A brincadeira era essa. Livro, a pessoa fala celular. Cabelo, a pessoa fala peido. Qualquer coisa. Só que o que é que Jung percebeu? Ele pegou o delta T da resposta. Às vezes ele falava muro, a pessoa dava uma travada e falava alguma coisa. E quando ele ia investigar o que é que aquela palavra muro tinha como símbolo na cabeça da pessoa por conta de uma história de vida, ele percebeu que aquilo muitas vezes era produto de um trauma. E aí o cara era foda. Ele conseguia chegar nesse trauma através de uma sutil demora em responder uma brincadeira. Com várias aspas, né? Brincadeira. O cara é insano. Jung, assim, eu sou. Enfim, velho, eu sou suspeito de falar de Jung porque eu amo Jung com todas as minhas forças. Outra forma de buscar gerar mudança nas outras pessoas, estudar o mapa que a gente viu. E é possível quebrar crenças? Só que a gente tem que saber quem só planta a semente. Quem vai regar essa semente é a pessoa.
E aí, tem algumas histórias aqui que eu não sei se vai dar tempo de coisas que eu fiz, eu falei. Eu fui num evento desse de coach uma vez, para ver da colé, e aí falaram para a gente fazer uma dinâmica relâmpago de uma pessoa com a outra. E aí eu chegava numa pessoa estranha, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e ela me falava uma queixa dela. E eu tinha que tratar essa queixa em 2 minutos, 3 minutos. Tinha que bagunçar a mente dela lá e mostrar que não era bem aquilo que ela estava pensando, não. E aí eu cheguei pra ela e aí, só rápido assim, só queixa lá, eu não termino nada que eu começo. Aí eu, massa. Quem era a pessoa na sua vida que mais falava isso pra você? Ela, minha mãe. Legal. Então, você realmente acredita que você não termina nada que você começa? Ela não. Você tem hábito de ler e tal? Ela tem, eu gosto muito de ler. Pô, já li não sei o que, não sei o que. Legal. Você lê assim rápido, devagar? Não, leio mediano e tal, legal. Geralmente quando você começa um livro, você termina ele? Termino, claro, com certeza, termino. Então a gente tem uma coisa aí, né? Porque você acabou de me falar que você não termina nada que você começa. E você termina todos os livros que você começa? A pessoa parou assim. Isso aconteceu, realzão assim, real, entendeu? É óbvio, né, que por eu falar isso, ai meu Deus, que cara. Não, fui por um caminho que eu dei sorte, caguei na hora lá, tive intuição, fui conduzindo rápido, em 1 minuto e meio a gente teve esse papo. A pessoa ficou com essa pulga atrás da orelha e ela vai ter que fazer uma terapia, se entender para começar a ressignificar isso, certo? Então, assim, ninguém tira nada de ninguém, ela que tira dela própria, quando ela reconhece aquilo, né? E começa a conhecer. Porque ela reconheceu e depois ela começa a conhecer de onde é que aquilo vem, para ver se aquilo faz parte dela ou não. E imagine quando a pessoa começa a se repetir isso, sendo que ela não tem esse comportamento, quantas coisas ela fica terminando sem começar por conta de uma crença limitante que nunca veio dela, porque ela não tem essa natureza, uma vez que ela termina todos os livros que ela começa. Então não faz parte da natureza dela. De uma forma muito superficial, viu, pessoal? E nos cursos, nas dinâmicas que a gente brincava, era sempre assim, era recorrente isso. Tem outros 3 textos aqui que eu deixei o link do meu blog, que aí eu fiz umas brincadeiras de PNL com o povo na rua, e o terceiro foi comigo mesmo e deu certo. Outra forma bem legal são as metáforas. As metáforas é um negócio insano. E aí, como é que a gente consegue, né, hackear a mente da pessoa? É como se o cérebro ele fosse um sistema que, quando a gente consegue manipular e explorar os sentimentos. Sentimentos? Alguém ouviu sentimentos? Sentimentos. Quando a gente consegue manipular os sentimentos da pessoa, a gente bagunça esse sensoriamento interno e manipula para o que a gente quer. Que triste, né? Tem gente que faz isso para aplicar golpes. E quando a gente reconhece isso, a gente instala um antivírus na nossa cabeça, que é a minha ideia fazer com vocês. Então existem várias formas de fazer isso. A curiosidade é um ótimo exploit. O efeito Zeigarnik é isso. As pessoas que assistem novela, assistem série, elas são exploitadas, são hackeadas pelos roteiristas. O que é o efeito Zeigarnik? Se eu pegar, porque é o que agora é complicado de fazer isso. Se eu pegar o mouse, pior que não dá para vocês não estão conseguindo enxergar meu mouse não, né? Tá conseguindo enxergar meu mouse? Tá? Sim, tá, sim. Pronto, eu vou fazer um movimento com o mouse aqui, ó. Vou fazer um movimento com o mouse, ó. Observe o movimento que eu vou fazer com o mouse. Tô desenhando alguma coisa aqui. Coração. Um coração. Alguém falou coração. Delícia, perfeito. Obrigado, pessoa que falou coração. Adiantou nosso lado. Na sua cabeça eu completei um coração, mas não tem nada que comprove que eu comecei nesse pixel e terminei nesse próprio pixel. Por quê? Nós precisamos completar as coisas que estão incompletas para dar sentido às nossas vidas. Que loucura, né, velho? E isso é graças à evolução da espécie. E o que é que as pessoas fazem com isso? Termina a porra da história na hora que você mais vai ter curiosidade. Que porra que aconteceu depois daqui? Fulaninho morreu ou não morreu?
fulaninho beijou ou não beijou, tal pessoa fez isso ou não fez aquilo, termina, hackeia sua mente, porque existe algo incompleto ali, você fica pensando nas possibilidades do que aquilo pode ser, cria um vínculo com a história e é hackeado. Massa, né? Alguém não sofre isso aí e fala aí, tipo, isso aí eu tô vacinado pra isso. Tem alguém no chat que fala assim, não, isso aí não acontece comigo não, isso aqui eu sou foda, não tem isso não. Pois é, todo mundo tem. Exato. Só tem os comentários aqui, né? Muitas lojas. Esse é o capitalismo, é isso aí, velho. Vai criar um problema que você não tem para vender uma solução que não era para ser seu problema. É o incompleto, né? Então você sempre tem que ter mais, você tem que sempre estar comprando mais, você sempre tem que ter aquela coisa, você sempre tem que estar correndo atrás da cenoura, você tem que estar completo, você tem que estar no si, você tem que estar nisso, você tem que. É hackear, velho. Sacou? Eu tô dando um exemplo da curiosidade, de uma coisa que é mais palpável. Só que isso se amplia e o nome desse efeito é efeito Zeigarnik. Aí forma de hackear, esquecer o pendrive, a pessoa na curiosidade vai, pluga, pega o vírus. Culpa e medo são vetores que dá para exploitar, dá para hackear as pessoas, infelizmente. Então, assim, depois pesquisem sobre o caso de Marcelo Nascimento aqui em Recife. O cara é insano, enfim, me acabo de rir com a história dele, eu já li o livro dele, já vi o documentário, o livro é bem melhor, o documentário é muito bom, o filme é uma bosta, desculpa Wagner Moura e a galera que fez, o filme é uma bosta, mas o livro e o documentário são sensacionais. Indústria do medo faz isso, então quando começa a instaurar um medo, né, de que tipo, se você sair você vai tomar uma facada, vai ser esquartejado e vai ter um latrocínio, a gente começa a querer aí a optar por identificação, reconhecimento facial em câmera, a gente começa a perder o nosso direito às nossas liberdades individuais por conta de uma mentira que incutem na nossa cabeça de pânico, de terror, de medo. Assistam Fahrenheit 11 de setembro, que Michael Moore mostra divinamente bem como foi que Bush fez com o terrorismo nos Estados Unidos. Explorar o funcionário estagiário novo, a mesma coisa, alguém liga para um estagiário novo, velho, é o seguinte, sua máquina... Olá, quem tá falando? O estagiário já fala o nome dele. Ah, fulaninho, você é o estagiário novo, né? Sou eu, pronto, já criou um vínculo ali. O cara não era nem para dizer o nome dele. Ok. Velho, seu computador tá lançando um bocado de vírus na rede, o que é que você fez aí? O cara acabou de entrar, velho. Velho, é o seguinte, ó, vou lhe mandar um arquivo aí, execute essa vacina aí pra você não ser demitido. Puta que pariu, velho. Hackeado. Aí o cara que fez isso fez o quê? Instalou o vírus naquele momento ali e destruiu a rede. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender como é que isso acontece para a gente se blindar. Simpatia e confiança também. Conhecer o vocabulário que eu falei. Se passar por funcionário também é uma forma. Pessoas se vestem de funcionário e vai para a empresa e começa a falar com propriedade e consegue coisas. Os caras invadiram. Teve um maluco que invadiu o FBI assim e a CIA. Os dois. Eles falaram que ele se passou de diretor lá, catou e-mail da galera, pegou senha, fez o caralho. No gogó, galera. No gogó. Na palavra. Na historinha. Pira aí. Ou seja, e aí tem alguns filmes aqui, né? O livro que eu falei, de Marcelo Nascimento, Nove Rainhas, 171, são filmes bons, assim, para entender essa parte da engenharia social. E aí vamos entrar nas metáforas, né? Que a metáfora, ela é um campo muito bom também para suscitar as mudanças nas pessoas, né? E aí a gente tem que ir para o símbolo, a gente tem que ir para o abstrato. Porque a metáfora é a arte de comunicar muito com poucos signos, com poucas palavras. Só que essas poucas palavras têm muitos significados. E aí, ó, no livro Manual de Hipnoterapia Ericksoniana, ela traz Sofia Bauer, ela traz uma definição que metaforizar é o meio de ser indireto, de falar a língua do cliente, porque ela é uma terapeuta, né? É atingir o cliente nos dois níveis de consciência, contando história, piadas, casos. As metáforas são como pontes no tratamento que viabilizam uma ressignificação e uma saída para os problemas. O paciente vai embora e leva algo, um recado.
feito sob medida para ele. A gente fez no curso de Cal alguns exercícios com metáfora. Galera, isso é extremamente poderoso. A gente aplicava técnicas de estado de transe, com hipnose ericksoniana, criava metáforas específicas para as pessoas, e o resultado é sensacional. Sensacional. E aí, ó, por quê? Porque a metáfora dialoga com as estruturas profundas do pensamento. E são baseadas nas sensações internas, nas memórias, nas crenças, nos valores. A pessoa que dá o significado àquilo, ela que dá valor àquilo, só prepara o terreno e dá uma massa de modelar, ela cria a sua ferramenta. E aí, ó, a metáfora possibilita uma comunicação com a mente inconsciente. Passa essas informações indiretamente para o inconsciente. Olha que coisa massa, velho. A metáfora tem o poder de ignorar o bloqueio ou a resistência consciente da pessoa e se intromete no inconsciente, que é muito mais poderoso em termos de tomada de decisão. Nesse processo, ela dispara uma busca inconsciente por significado. Eu vou abrir um parênteses aqui. A gente dá uma metáfora, dá algo que existe um simbolismo, uma simbologia por trás. A pessoa, em cima do significado que falta para ela, a gente está explorando o efeito Zeigarnik, a falta que nos move, que é um conceito da psicologia, o que está faltando para ela consegue por si só identificar nessa busca inconsciente por significado. É como se nós estivéssemos fazendo o inconsciente, que tem um processamento cerebral muito maior em termos de bit por segundo, trabalhar para nós e nos dar as respostas ou nos dar possíveis caminhos para determinados problemas. E aí a gente ganha recursos e ganha grandes aprendizados. E aí a gente tem a ideia, né, e entende agora por que as fábulas podem ter impacto tão grande nas crianças. A metáfora é um negócio assim sensacional para comunicar, principalmente em transe, mas não só em transe. Cristo usava muito, Buda usava muito. O aforismo, a frase de efeito, ela é um tipo de metáfora, não é uma metáfora, por favor, mas é uma forma que suscita. Tem determinadas crônicas literárias que elas dialogam muito com o efeito da metáfora. Tem uma crônica mesmo que veio agora na minha cabeça de João do Rio. Tem umas loucuras que vêm na minha cabeça que eu não coloquei no slide porque vem na minha cabeça agora, viu? O Homem da Cabeça de Papelão, João do Rio. Velho, que texto, cara. Que negócio assim. Nossa, velho, é lindo demais. É lindo. É uma crônica que tem um poder tão forte que, enfim, eu não tenho nem palavras. Aí faltam signos para eu poder descrever. E agora a gente vai aprender o que é o metamodelo, né? Que a gente sabe a importância do rapport, a gente sabe que tem como a gente conseguir cativar pessoas, sensibilizar pessoas, para que essas pessoas consigam, por conta própria, e é mérito delas, crescer, evoluir, se desenvolver. A gente só prepara, só ajuda com o mínimo que a gente pode. E esse mínimo é muita coisa, mas é pouquinho. O resto quem faz é ela. Mas vamos fazer direito. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que saber metamodelar. A gente já sabe que nossos mapas são visões limitadas de mundo, que são construídos a partir dos nossos filtros, percepções, né, o nosso sensoriamento. Isso é afetado pelo estado fisiológico, é afetado pelo estado neurológico, é afetado pelo estado bioquímico. Eu vou abrir um parênteses e eu vou correr para contar duas histórias para vocês, que eu também não coloquei aqui, mas agora eu acho que é essencial aprendizado. Duas situações. No subliminar, Leonardo Mlodinow fala que pegaram dois arganazes, são meio que esquilos, pensa que são esquilos, tipo tic-teco, né? Para quem é das antigas. Dois esquilos. Tico, um dos esquilos, um era do campo, o outro era da montanha, não interessa qual que era qual. Um deles tinha comportamento promíscuo, sexualmente falando, ou seja, era um esquilo que não conseguia ficar somente uma parceira, constituir família, no que a gente tem como família, né? Ele não era monogâmico, vamos dizer assim. Ele era da putaria, né?
E o outro não. O outro esquilo não. Tinha um outro esquilo que era de boaça, assim, mais quietão, mais pacato. Achava uma esquilinha, pô, essa esquilinha é legal, gosto dela, vou ficar com ela. Pegaram esses caras e foram analisar um laboratório. Tiveram que matar o bicho, né? Vamos falar assim, né? Falar a verdade, porque é o que a gente faz, né, ser humano? Mentira, analisaram o DNA do bicho. Não sei como eles fizeram direito, não. Tô zoando com vocês, só para acordar. E descobriram que um deles tinha uma porra de uma substância, de um hormônio, acho que era uma vasopressina, o nome eu não lembro bem como é o nome, não interessa, não importa. Sei que um deles tinha uma porra produzia uma porra de um hormônio que o outro não produzia. E quem produzia o hormônio era o quietão, era o cara que ficava com uma parceira só. Sintetizaram a porra do hormônio e injetaram no que era promíscuo. O promíscuo passou a ficar monogâmico. Isso é indício científico, pessoal. Vocês podem questionar, reproduzir milhares de vezes e a chance é muito alta de dar um resultado muito parecido. Outro caso que mostra o quão nós somos afetados pelos nossos estados neurológicos. Um caso real, Estados Unidos, década de 90. Um cara do nada, um cara estabilizado lá na sua meia-idade, emprego estável, família estável, aquele dito cidadão respeitado que ganha 4.000 cruzeiros por mês, parafraseando Raul. Do nada começou a ter impulsos pedófilos. Começou a ter impulsos pedófilos, não sabia de que porra era isso, cometeu crime. Pessoal, pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença. Crime é o abuso sexual. E tá errado, tem que ser punido. E esse cara cometeu um crime e foi punido. Só que no tribunal, no julgamento, o cara jurava de pé junto que ele não queria fazer a atrocidade que ele fez. Ele, velho, eu não queria fazer, eu fui tomado por uma porra que eu não queria fazer. Claro que destruiu família, ele se divorciou, foi preso, Estados Unidos, aquela porra, né? Não tem a banalização do crime como tem aqui. Então, um caso desse choca, a opinião pública acompanha. O advogado dele era muito bom. O advogado dele acreditou na história dele e apelou até as últimas consequências. Você sabe qual foi as últimas consequências? Esse cara fez uma ressonância magnética em todo o corpo e descobriu que tinha uma porra de um tumor no cérebro, velho. Tirou o tumor do cérebro do cara. Diminuíram os impulsos pedófilos até acabar. Ou seja, nós pensamos que temos livre-arbítrio. Nós pensamos que somos monogâmicos por opção. Ou não monogâmicos também por opção. Uma parte talvez nós sejamos, porque a cultura influencia. Mas a depender da intensidade do vetor bioquímico, é difícil de conter. Tanto para promiscuidade sexual. Eu tenho um amigo mesmo, ele já é bem velho, ele fala assim, eu não consigo ficar sem trair. Ele falou que quando ele ficou sem trair a esposa dele, ela sabe, é uma parada bizarra, assim, uma situação de merda mesmo, assim, sabe? Ele adoeceu. Então, todas as vezes que eu fiquei sem a sensação de poder ter uma traição acontecendo, eu adoeci. Ó, que parada assim. Tipo assim, e olha que eu sou um cara extremamente sentenciador em relação à traição, viu? Tô deixando logo minha limitação aqui de mundo. Eu odeio traição com todas as minhas forças. Só que quando eu ouvi isso, falei, caralho, velho. Aí entra a empatia. Será que se eu tivesse no lugar dele, sendo ele, estando no corpo que ele tá, passando pelas dores que ele passa, eu teria essa mesma pseudo-moral que eu tenho? Eu seria esse pseudo-legalista que eu sou? Entendeu? É muito complicado. Pessoal, assim, é difícil, é muito complicado. E isso, nós somos complexos, não existe uma fórmula mágica.
existem tentativas que vão servir bem para algumas pessoas, mas nós temos que estudar, entender essa porra. Tá na internet aí, velho, tem livro, tá tudo aí, é só sentar a bunda na cadeira, estudar, entender, crescer, evoluir, tá tudo disponível. A gente hoje peca por não ter um filtro digno da informação que chega na gente. Olha o filtro de novo aí. Bombardeado de informação e não sabe filtrar, absorver o que presta. É difícil. Aí o metamodelo é isso, né? A gente tem essa visão limitada de mundo, nós somos influenciados por nossos filtros, por nossos processos neurológicos, bioquímicos. E aí, quando nós temos pressão, frequentemente a gente transforma a nossa comunicação, infelizmente, muitas vezes, em algo que não é passado com clareza, não é passado com assertividade, com precisão. Então o adolescente diz: ninguém gosta de mim. Pô, foda, né, velho? A gente entra naquela história lá do ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. A chefa diz para o seu secretário: atualize o banco de dados. Conversa típica de mundo corporativo. O homem ou mulher fala para sua esposa ou marido: você não lembrou, faltou o ali, do nosso aniversário. Não me ama de verdade. O que é o metamodelo? A gente sabe na PNL que as conclusões linguísticas expressam padrões que obscurecem a comunicação. Essas comunicações são obscurecidas aí porque ficou meio, rapaz, não é bem assim não. E aí a gente usa a metamodelagem. Metamodelar é desafiar a comunicação com perguntas construídas estrategicamente para possibilitar uma melhor precisão do que realmente quer ser comunicado pela pessoa. Isso também é a forma mais apropriada para aprender o mapa do outro, para obter uma função de transferência aproximada daquele sujeito. E para além disso, a metamodelagem também instiga que aquela pessoa flexibilize seu mapa e que você também que está aplicando, que eu, no caso, quando eu fui investigar o porquê meu amigo não conseguia parar de trair, tive outra percepção, que eu só vim entender num caso lá do maluco que teve um tumor no cérebro, e quando eu fui estudar o lance da neurociência dos esquilos, falar, caramba, é muito mais complexo do que eu imaginava. Como é que pode isso? Então, assim, isso possibilita, pessoal, que a gente também tenha a flexibilização do nosso mapa sobre o olhar da própria pessoa, que a gente está investigando o mundo dela, né? Para o que ela está informando, para ver se o que ela oferece, esses novos pontos de vista que a gente pode oferecer também, vai ter uma troca, uma simbiose, e a gente vai conseguir analisar a afirmação, o discurso ou a queixa que essa pessoa tem. E aí, o ninguém gosta de mim, quem especificamente não te compreende? A resposta vem: meus pais. Como as coisas mudaram, né? Atualize banco de dados. Como a senhora quer que eu atualize? Resposta: adicione os novos clientes do I3E. Não me ama de verdade. Como o fato de eu ter esquecido nosso aniversário de casamento significa que eu não te amo de verdade? Bem, é que eu criei expectativa, estava carente. Ah, tá. Entendeu? Então a situação é outra situação. A situação é outra situação. Faz sentido isso, galera? Que eu tô falando aqui. Que já tá dando nosso horário e já tá acabando também a capacitação. Faz sentido? Pronto, legal. E aí, ó, o metamodelo e o método socrático. Eu vou fazer essa relação, né? Que é o seguinte: o método Sócrates, ele aplicava isso. Ele, na verdade, ele foi assassinado por isso, né? Porque ele chegava num nível de reflexão tão profunda no ser humano, ele instigava isso que as pessoas resolveram matar ele. E aí eu recomendo a Apologia de Sócrates, que é um livro muito lindo, assim, pequenininho, que conta essa história que é muito bom. E aí a gente deve ter cautela no uso do porquê. Sócrates usava porquê, não necessariamente usava muito, mas ele usava. E aí eu quero chamar a atenção que o método socrático não é o metamodelo. Parece, mas são objetivos diferentes. O método socrático tenta buscar uma contradição, e Vygotsky falava
que é na contradição que surge a educação também, né, do aprendizado. Quando você se contradiz, peraí, tem uma coisa estranha aqui, pô, não era bem assim como eu imaginava, e ele trazia essa contradição, ele pegava esses contrapontos, que é um pouco do que a PNL faz, só que a PNL não aperta. A PNL, ela conduz, e tem alguns momentos a PNL dá uma porradinha, que é a parte que eu mais gosto. E por que também usar o porquê? Por que usar o porquê é foda. O porquê ele pode ser evitado também pelo motivo de gerar uma cortina de fumaça. Ah, por que tal coisa? Porque sim. Aí tem que vir Marcelo Tais, ficar falando porque sim não é a resposta, né? Aquelas coisas. Mas isso acontece, às vezes quebra o rapport, quebra a conexão. A gente usa um porquê às vezes e a pessoa se sente intimidada porque está parecendo deixa de ser uma troca para aparecer. Como é que você vai para ser intimado numa delegacia para ficar respondendo lá um questionário lá, ser interrogado? Fica mais parecendo uma interrogação, não tem uma troca, não tem um acompanhamento. O porquê a gente tem que usar com muito cuidado. E agora, para terminar, né, eu vou trazer alguns padrões de metamodelo, que aí já termina, que é aí eu vou, enfim, não adianta ficar entrando nos detalhes, porque assim, a base que vocês fizeram a partir de agora já possibilita uma compreensão bem maior, né, do que vai ser passado aqui, e são ferramentas. Então existem, acho que são 8. Vamos lá. O primeiro padrão é o falta de índice referencial. A comunicação não se explicita em aspectos importantes relacionados aos fatos. Por exemplo, não gostei da diretoria. A nossa pergunta desafio tem que ser no sentido de sanar essa falta de índice referencial. Com que referência você está dizendo que não gostou da diretoria, né? De qual diretor especificamente você não gostou? Ou então, como a diretoria poderia ser melhor? Outra coisa, verbo inespecífico. Quero ajudar meu irmão. Faltou especificidade. Como exatamente você quer ajudar seu irmão? Está muito aberto, muito vago. Nominalização ou substantivação. Sinto que é importante haver uma renovação aqui. Haver uma renovação. Por que você não fala logo o que é que você quer renovar? O que é que você quer renovar? Como é que você pensa que a gente poderia renovar alguma coisa? Sacou? Então, assim, às vezes essas fugas da realidade, a gente tem que trazer a pessoa de volta para entender o mapa, entender a queixa. Outra coisa, execução perdida. Essa disciplina é muito fácil. Isso aponta uma interpretação do sujeito no sentido de julgamento. Para quem não é essa disciplina é fácil, ele já está julgando. Fácil para quem? O desafio é apontar uma reflexão em cima daquele posicionamento que está sendo projetado. A pessoa acha que é um fácil, que acha que é fácil para todo mundo, mas não é fácil para todo mundo. Sacou? Outra coisa, quantificador universal. Homem não presta. Qual homem não presta? Será que nenhum homem que vive nesse mundo não presta? Aí eu vou brincar, né? Você já ouviu falar de Dalai Lama? Pô, Dalai Lama não presta? Um senhorzinho tão legal, porra. Como assim ele não presta? Operador modal. E aí esse é mais detalhadozinho. A gente tem tanto possibilidade quanto necessidade. Saber identificar isso é um bom caminho. Que é isso aqui, ó. Não consigo manter um diálogo com ela. É uma possibilidade de manter um diálogo. O que você acha que atrapalha a comunicação de vocês? Como você poderia ter um diálogo bom com ela? São perguntas para poder brincar com essa possibilidade aí castrada. Tenho que sair desse setor. Coloca a ideia de que tem que sair. E o que aconteceria se você não saísse? Sair desse setor e ir para qual? Como é que seria lá? Às vezes fazer essas perguntas que não está sendo invasivo, não. É tipo assim, pô, e como é que seria se você está pensando em ir para qual, velho? A pessoa começa a se questionar e refletir na coisa, sem necessariamente meter o bedelho e querer dar onde sabichão. Sacou? Leitura mental é o que eu mais gosto. Não adianta, o cliente não vai voltar. Ou seja,
é uma comunicação interna que é externalizada com base numa alucinação não checada. A pessoa sente ou imagina pela outra. Como é que você sabe que o cliente não vai voltar? Quais são os indícios que te levam a considerar isso? E aí, causa e efeito, né? As suas colocações trouxeram polêmicas à reunião. De que maneira minhas colocações resultaram nisso? De que maneira você pensa que eu trouxe polêmica para a reunião? Porque às vezes é uma concepção só da pessoa. Então a gente tem que pensar que a gente está tratando do indivíduo aqui, viu, pessoal? Equivalência complexa é realmente complexa. Ele não me traz mais nenhum presente. Acho que ele não me considera mais sua amiga. Aí é barril. Por quê? Correlaciona uma igualdade entre coisas que estão no mundo do sujeito. O sujeito projeta isso, né? E a gente tem que buscar desfazer o equívoco. Você nunca esqueceu de presentear pessoas queridas, mesmo considerando-as amigas? Claro que a gente não vai falar assim com essa formalidade, mas vai ilustrar, né? Como assim? Oxente, rapaz, você nunca esqueceu não de presentear uma pessoa que você gosta, não? Pô, eu já esqueci direto. Uma vez esqueci o aniversário de minha mãe e tal, tava na correria. Até mente na brincadeira para causar uma reflexão. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que mais poderíamos falar em cada situação dessas, entendeu? Como é que a gente pode começar a exercitar na prática a empatia e checar o que é o universo do outro, o que é o mapa do outro? E aí, como prazer de casa, né? A gente vai fazer aqui, ó, depois, não agora, que a capacitação já está acabando, realmente, de verdade. Isso aqui, ó. Perguntas para metamodelar o que está sendo exposto. Primeiro, não vou mais tolerar atitudes absurdas como essa. É difícil, mas é possível. Todas as vezes que eles estiveram aqui só trouxeram problemas. Como é que a gente pode modelar isso? É uma ideia. E aí, a gente fecha, né, com o que a gente viu. A gente viu que está tudo interligado. Eu vou deixar isso aqui como prazer de casa. A gente viu que está tudo interligado, que é preciso convencer e cativar na comunicação, tanto a comunicação interna de nós com nós mesmos, para nos melhorarmos quanto pessoas, quanto na externa, para nos relacionarmos bem com o mundo. Para a comunicação externa, o rapport é imprescindível. A linguagem negativa tem que dar lugar à linguagem positiva. Tem que ter um certo cuidado com as palavras mais, não, só que, infelizmente, devem ser reforçadas, né? Outras como sim, concordo, quero, é importante, observe que, e se tal coisa é isso, isso e isso, são coisas que possibilitam outra reflexão no estado mais harmônico na comunicação. E aí o poder da metáfora, a gente pincelou o que é o poder da metáfora, o que são âncoras e gatilhos, né? E metamodelar é uma maneira bem estruturada de exercitar a empatia. Fazer esses exercícios, né? Praticar esses conceitos, pesquisar na internet, trocar ideia comigo, isso pode gerar grandes mudanças. E aí, mais uma vez, eu volto. Não fechou 10 de propósito. Porque aí você vai fazer o 10º, efeito Zeigarnik. E aí a gente tem que lembrar, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com o uso da programação neurolinguística. Lei do karma, ação e reação, colhe o que planta, cuidado com o que você faz. Eu já conversei, assim, tive algumas experiências muito fortes com a PNL. A PNL é uma coisa muito forte, realmente. Teve um caso, por exemplo, de uma conhecida, de uma pessoa, não importa com a minha relação com ela, que ela estava com tendências suicidas, desabafou comigo e tal, enfim. Eu não sou muito de ficar usando PNL, assim, conheço e tal, uso o que eu acho que é útil, mas também não quero ficar muito preso a uma coisa só, apesar de ser muito poderosa.
Só que tem casos específicos que eu uso deliberadamente. Então, assim, um caso desse mesmo, da pessoa vir desabafar comigo e tal, em termos de suicídio, eu tive que usar e fiz algumas reconstruções, fiz alguns cortes. Claro que não foi só PNL, fiquei usando, bebendo de outros tipos de conhecimento também. Porque uma vez que aquela informação chegou para mim, se eu ficar calado, eu acabo sendo cúmplice. Porque eu não concordo com o suicídio. Eu não concordo com o suicídio. Então, assim, eu fiz algumas intervenções, mexi mesmo assim com a pessoa, e aí depois de algumas semanas a pessoa veio conversar comigo, falou que não tava mais, veio agradecer e tal, que não tava mais pensando naquilo. E assim, uma pessoa tipo que tem muito dinheiro, ela já tinha tipo tudo planejado. Ele, velho, tô aqui vivendo aqui, a vida não faz sentido. Daqui a não sei quantos anos eu vou para tal lugar na Europa e lá é eutanásia permitida. Eu vou tomar minha porra lá de minha injeção e descansar em paz, porque essa porra é uma merda. E aí é foda desconstruir tudo isso, sacou? É uma pessoa assim, muitíssimo inteligente essa pessoa, cara, extremamente inteligente. E é realmente uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu uso a PNL, eu tenho uma facilidade muito grande de persuadir. Quem me conhece sabe que eu sou chato com esse negócio. Eu consigo persuadir e tal, mas a gente tem que ter sempre, pessoal, a consciência de fazer o bem, de utilizar isso para o bem. E aí a gente vai entrar na filosofia do que é o bem, etc, tal, tal, tal. E aí eu vou para minha consciência. Quando eu deito a cabecinha no meu travesseiro, o que eu falei para aquela pessoa vai impedir que eu durma? Não. Pronto, eu estou bem comigo mesmo, eu fiz o meu bem. Porque às vezes passar a mão pela cabeça não é amar. É que a gente tem alguns metamodelos aí que mexem com a estrutura mental da pessoa. Amar também às vezes, tirar da situação de conforto. E a situação de conforto está tão enraizada, às vezes, que dói pelo estado conservador da natureza. Quebrar o atrito estático é muito mais difícil do que o atrito dinâmico. A força é maior, fisicamente falando, para quebrar o atrito estático. E dói. Então eu sei que dói. Isso dói. Ok, eu consigo lidar com isso, consigo lidar bem, estou fazendo isso para o que eu julgo ser o bem da pessoa. Tô legal, tô bem com isso. Então vamos ter muito cuidado com o uso da PNL. Tem gente da indústria farmacêutica estudando, óbvio, para fazer a galera vender remédio, viciar as pessoas aí em tarja preta. Nada contra a tarja preta tem sua função social, mas não da forma que é colocada um sistema que vê as pessoas como clientes e não pessoas como pessoas. Então, assim, setor de vendas, enfim, assim, tem uma série de coisas. Vamos utilizar para o bem, vamos se blindar. E aí a última coisa que eu peço para vocês trazer um feedback, né, de quem ficou até o final da apresentação. E depois do que a gente viu, a gente fazer essa avaliação, como você autoavalia sua comunicação. E basicamente agradecer aí meu contato, né? Já tinha no início e tem no final. Eu acho que fechou as 4 horas aí, considerando os atrasos e os breaks. Beleza? Muito obrigado por quem ficou até o final. É longo, minha garganta já está aqui acabada. É isso que eu queria trazer para a galera aí. Aí, Tarcísio, talvez para não ficar muito longo, talvez fosse interessante, útil pausar e deixar a galera ir conversando aí, tirar dúvida, qualquer coisa assim, não sei como que faz. Mas para mim já